Oi, pessoal! Oi, Dani! Que legal, Dani, por aqui. Ah, está um café com muito movimento, com a queridíssima Rúbia Constantini. Oi, Rúbia Constantini, paixão! Sua linda! Ai, Lu, que delícia, que Seja delícia. bem-vindo ao Café com Movimento. Não é o vinho quente, não é, Não é, não é. não é. Olha, eu escolhi uma caneca bem propícia, assim, que eu ganhei de uma das crianças lá no Maru. Então eu pus aqui o meu chá para brindar com você, tá? Ah, vamos brindar então, brindar. É uma Tintim. corujinha, ó. Hum, Rúbia, você escolheu um tema, né? Foi você que escolheu esse tema. A gente vai Sim. esperar as pessoas, nossos convidados aqui chegarem um pouquinho. Enquanto eles estão chegando, vamos ver quem chegou, né? Ah, Estão Kaori. falando que você está tomando quentão. Estou tomando vinho quente. Ah, Luciana, Ana Clara. Ana Clara está aqui. Ah, Oi, Felipe. Oi, Lu. Oi, Dani. Oi, Morgana. Oi, Fernanda Passos. Hum, quem é Instline? Eu não sei, às quem? vezes, assim, por nome no Instagram, Instline. Fala Ah, aí, nem. dias com os comentários, quem é você, Instline? Quem é você? A Aline. Ah, é a Aline! Ah, tá! Oi, oi! Bom, hoje a gente vai conversar então com a Rúbia sobre um tema que ela trouxe e que vai dar muito o que falar. Depois eu vou te contar porque eu tô falando isso. Ah, quero Mas depois eu te saber. conto, depois eu te conto. Tá bom, tá bom, tá bom. Você quer falar sobre. Você vai falar sobre a versatilidade de um artista, dele percorrer diferentes linguagens. Mas Isso. essa escolha desse seu tema aí tem uma razão que eu sei. E a gente pode começar com a sua formação. Sim, então, então, como boa contadora de história, que eu gosto de ser, eu vou traçar aí uma narrativa desse caminho que eu percorri, né? Então, lá muito jovem, minha mãe me colocou para fazer balé e eu gostava muito e continuei, e eu fazia escola municipal de bailado, então era uma formação bem rígida, intensa na dança. E, E quando eu comecei a dançar, já com 17 anos, 16, 17 anos, eu sentia uma formatação assim que me incomodava um pouco, né? Então eu queria descobrir outras coisas e o que que eu ia fazer com aquilo e como que eu ia continuar a faculdade, essas coisas todas, né? E aí vale lembrar que a gente já fez aí um tanto de anos, né, Lu? Um Lá tantinho. atrás, Um tantinho. não era tão simples e tão aberto assim os caminhos artísticos e as linguagens todas híbridas, diversas, era tudo muito, né, com um trilho só, assim. E aí, não sei se por sorte do destino ou porque a vida tem esses caminhos, apareceu lá na escola de dança um cartaz chamando bailarinas para participarem de um grupo de teatro que eles precisavam de gente para dançar. E aí eu fui para esse grupo de teatro e fui para dançar. Só que lá eu comecei a me inteirar, comecei a brincar, né? E o diretor desse grupo disse para mim: Nossa, mas você tem que falar texto. Nossa, mas eu vou te pôr aqui narrando isso aqui ou fazendo isso aqui. E assim, eu fui migrando dentro desse grupo, que era um grupo até amador, né? E que rodava muito os interiores de São Paulo. E aí eu fui migrando, migrando, migrando.
e por um momento disse, ai, não quero mais saber da dança. Tipo, me formei, deixei o diploma lá, bonitinho, até dei aula em alguns lugares, mas eu queria aquela coisa de fazer os personagens e de ficar ensaiando um monte de textos, e aí fui estudar os clássicos, o teatro e tal. E aí fiquei longos anos pensando que uma coisa era separada da outra. E, e num determinado momento, assim, eu percebi que não. Eu fui encontrando pessoas que faziam teatro-dança, que performavam, que juntavam, né, as duas coisas, e na prática, percebendo, o meu corpo, ele juntou tudo. Então, quando eu ia para a cena, de alguma forma, a minha formação da dança estava ali, porque a gente não se, depois que eu descobri isso, né, a gente não se livra de uma coisa que a gente fez, né? E aí, no teatro, né, no contexto do teatro-dança, depois eu fui parar numa linguagem que se chamava teatro narrativo, e nessa formação de teatro narrativo, que eu descobri a arte de contar histórias, e então mergulhei, e eu tenho essa, eu tenho uma característica assim, que tipo, eu me Rúbia, encanto por... Oi. a Morgana, Ah, professora de teatro agora no colégio, que estudou no colégio, foi aluna do colégio, ela está se eu conheço a identificando. Morgana, Ah, então, ela está se identificando com a sua narrativa. tamo junto, Morgana, é isso. E aí eu tenho essa característica assim, quando eu me apaixono por uma coisa, eu fico meio obcecada por aquilo e eu quero entender tudo, eu quero fazer muito direito e eu quero saber aquilo, assim, né? Então, eu encontrei essa arte narrativa e eu fui mergulhar nesse universo e aí foi, foi um, como eu vou dizer assim, um encontro muito do que eu procurava e não sabia que eu procurava, né? E então eu fiquei, estou sendo narradora de histórias. E depois de muitos anos narrando histórias, algumas pessoas me disseram, quando souberam dessa minha trajetória, que engraçado, mas quando você faz uma apresentação narrando, é nítido que você dança junto, né, Osa? É nítido quando você vai fazer alguma cena que a narração vem junto. Então, mesmo que eu faça um teatro realista ou qualquer coisa, tudo que a gente percorre acaba acompanhando a gente nessa trajetória, porque o corpo ele não se distancia, depois de tudo isso, na minha concepção, dessas experiências. E então, por isso que eu queria falar sobre isso, assim, porque às vezes a gente fica muito na dúvida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou escolher uma coisa, né? E aí, claro, completando, né, para falar um pouco também, que para estar em cena e para contribuir com as minhas narrações, eu trago a música, então eu vou estudar canto, vou estudar melodia, harmonia, porque também os sons são músicas e eles estão todos interligados, né? Então, uma narração, ainda que sem instrumento, ela é musical, né? Ela é essa sonoridade, que eu sei bem do que você acredita, que é música, né? Ontem eu assisti Tempo e Música com o José Miguel Wisnik e ele falou uma coisa muito legal, que a palavra, aliás, a canção é a sílaba estendida, Ah, que lindo, é né? isso aí. Então é isso que é a canção, né? Quando você estende a sílaba, você está já cantando. E qualquer extensão de sílaba você vai cantar, né? Então muitas vezes você canta o texto mesmo, né? Como É atriz. verdade. Mas eu eu sei que o seu trabalho como cantora também, ele não fica só lá no palco, em cena, não. Eu sei que você tem os trabalhos mesmo
com músicos, de gravar modinhas de viola aí, de cantar, fazer uma Né? segunda voz. Então, isso, aí que eu falo, né? Que o caminho, por isso que eu falo que é a versatilidade mesmo, porque essas coisas elas vão acontecendo e você vai descobrindo conforme o caminho te mostra ali, né? Então, aonde eu queria chegar nesse tanto de coisas que a gente vai fazendo. Aí eu fiquei muitos anos nessa coisa da arte narrativa e de contar histórias e de formar projetos e viajar com isso, e fazer tudo que eu podia com isso. E, e deixei as outras coisas um pouquinho guardadas, assim, né? E para além disso, vem agora essa pandemia e traz de volta uma coisa que foi natural, é um resgate de outras linguagens dentro da linguagem que eu tinha esquecido um pouco, sabe? Uhum. Então, isso que você está falando agora que você tem visto, é porque eu tenho um companheiro há 3 anos e ele é violeiro, compositor, né? O Moreno Verá. E, e aí é inevitável, assim, tipo, a gente brincar, a gente criar junto e entender como essas artes se juntam, né? E aí eu comecei a fazer essas brincadeiras com ele, porque eu tinha estudado e fazia nas minhas apresentações. E Brincadeiras aí, deliciosas de ouvir. então, isso para mim é um prazer muito recente, tá? Eu acho que a linguagem que eu mais tinha receio, assim, por várias coisas que dizem pra gente, né? Era essa, assim. E aí, hoje não, assim, hoje eu brinco, gosto, me divirto e vem para agregar aí nesse desenvolver do trabalho, porque aí a gente junta outra paixão que para mim faz, que sim, se conectam totalmente, para mim não tem sentido a. Não é que não tem sentido, é para mim, tá, gente? É claro que tem, mas na minha pessoa, a arte e a educação, elas caminham muito juntas e se completam e são necessárias e são paralelas, né? Então, quando eu trago toda essa experiência, eu me sinto mais pronta para mediar, orientar, encontrar outras pessoas e e fazer esse trabalho que a gente adora fazer, né? E que eu fiquei 7 anos aí no Maru, deliciosamente, sinto uma saudade danada das crianças. Ai, sim. É uma coisa que eu tenho que contar aqui, que muitas vezes eu te apelidei, né, disso, que eu chamo ela de Ruba, porque uma criança, né, em determinado momento lá que eu e a Rúbia estávamos no colégio no mesmo momento, uma criança que acabava de entrar no colégio, chegava na minha sala de aula toda semana e falava assim, Ruba! O Ruba, ele achava que tinha duas Rubas, eu e a Rúbia, né? Não tinha discussão para ele. E eu deixava. Até que eu falei, vamos lá. Muito bem. Eu sou a Lu de música. E aí eu chamava a Rúbia de Ruba, né? E aí até hoje eu chamo a Ruba de Ruba. E é uma delícia, né? Porque, Sim. porque a gente vai juntando essas coisas É. todas, né? Que as crianças nos presenteiam na vida, assim, Você muito estava bom. falando assim de tantos caminhos, né, que você percorre a música. Você acha algumas pessoas elas tratam as artes e eu acho que isso tem muito a ver com o estudo que se faz da performance em música. Performance em música ela exige excelência Uhum. e você seria mais uma pergunta até para um instrumentista. E o que um instrumentista acharia dessa, dessa versatilidade? Será que isso tira a profundidade da arte?
tira a condição de excelência do artista? Olha, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar nessa sua. É uma provocação, né? Um pouco. É, eu penso que depende. É isso que eu te falei, como eu falei há pouco, assim, para mim, a arte tem esse gosto do experimento, do caminhar, do que eu percorro para chegar lá naquela música, e eu gosto disso. Então, a excelência, para mim, Rúbia, tá mais nesse caminho e nessa coisa que dá errado, aí depois você tenta dar certo, e aí como que vai resolver e tal. Então, eu não tô com esse olhar dessa excelência que você citou. Mas, por outro lado, eu entendo perfeitamente uma pessoa que é tão primorosa naquilo que ela faz, então ela, ela quer chegar no máximo que o piano possa oferecer e ela fica naquilo, né? E a escuta é uma outra escuta, né? Eu não posso dizer que uma pessoa que vive assim toca do mesmo jeito que eu, que vou pegar de vez em quando. Não, não é, né? Então a gente tem que valorizar também é, essa excelência que a pessoa galga, né? Ela faz por chegar naquilo, né? E aí eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo e que eu acho que tem a ver porque a gente está aqui, né, no colégio, a gente está falando desse caminhar, dessa preparação. E eu trabalhei 2 anos numa outra escola com os adolescentes e a gente tinha um projeto lá e que se chamava Linguagens Expressivas. Então, os alunos escolhiam uma linguagem, escolhiam as pessoas, formavam um grupo e durante o semestre eles percorriam uma criação, né, dentro dessa linguagem que eles escolheram, para apresentar no final o que eles conseguiram fazer. E aí tinha umas meninas, assim, muito danadas. Elas eram, sabe aquelas, assim, né, que tem, eu quero fazer isso, porque eu gosto disso, e eu, tá bom, porque a minha função ali era mediar, orientar e nada de dizer, ó, isso pode ou não pode, não tinha essa função, né? Justamente essa abertura que era a graça do projeto. Só que foi muito interessante, porque elas escolheram fazer uma apresentação de dança e foram escolhendo as músicas que elas queriam fazer um pupurri. Eita, fiz alguma coisa aqui. Virou a câmera, eu tô vendo a sua sala. Ai, meu Deus. E elas fizeram fazer um pupurri dessas músicas que elas, pré-adolescentes, adolescentes, gostavam. E essa ia ser a apresentação delas. E aí eu logo de cara disse: olha, eu posso orientar vocês no como vocês vão fazendo essa coreografia, mas eu não vou poder ajudar na coreografia, porque eu, Rúbia, não sei dançar isso que vocês estão escolhendo. Tipo, não sei nem por onde começar. Ah, não, a gente vai fazer, e foram seguindo. E eu só dava as dicas assim, falando, né? Assim, olha, para uma apresentação, a gente precisa ter dedicação, tem horas de repetição, a coreografia não sai se você. Fui dando coisas técnicas, né? Que é essa excelência que a gente busca. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E elas iam daquele jeito, né? Assim, a gente dança isso todo dia e a gente dá conta. Quando chegou as saudades, beijo, beijo, beijo para todo mundo, eu morro de saudades Olha, Rubia, o mesmo. Moreno está falando assim que a arte é mais importante que o fazedor. Quando existe o integrar, não existe nada que se perde. A perfeição é coisa para deuses. Ah, que bonitinho. É isso. E aí, o que aconteceu? Na apresentação final, eu não precisei falar nada. Na apresentação final, elas mostraram lá um pedaço de funk, um pedaço de sertanejo, um pedaço de música de danceteria. Fizeram, assim, vários pedacinhos, apresentaram. E na avaliação delas, com o trabalho delas mesmas, elas chegaram a essa conclusão de que, sim, nossa, Pro, você tinha razão. Dançar entre a gente, amigos, é uma coisa.
se propor a fazer uma apresentação e mostrar para os outros, expressar isso na linguagem que a gente escolheu, é muito diferente. E não fica bom. Então, ela, sabe assim, e aí elas mesmas entenderam que é um outro caminho. E eu acho que tem a ver com o que você disse, né? Mas olha que riqueza esse caminho que elas fizeram, o semestre inteiro nessa experiência, muitas vezes deixando, como se fosse festa, farra, e depois tiveram esse Insight. lugar e da aprendizagem mesmo, né? De falar, poxa, e eu acho que tem isso, assim, a gente tem esse. Eu não acredito que eu faça com menos, com menos profundidade nenhuma das linguagens, mas eu reforço que quando eu vou fazer uma delas, eu me dedico muito para que ela aconteça do jeito que precisa acontecer, né? Porque se eu chegar lá sem ter estudado a história, não vai ser, não vai ter a mesma qualidade ou o mesmo frescor do que se eu me preparei e vou lá, né, com a situação preparada. E para É, cantar, então, nem se fala, né, Lu? assim, a voz é um instrumento muito complicado de se dar, né? De trabalhar, porque ele envolve um trabalho psíquico bem duro de se levar, né? A voz é o símbolo, é a identificação da sua persona, né? E isso não é só no cantor, mas é também no ator. Exatamente. Eu já vi muitos músicos darem depoimento que, à medida que eles lidaram mais com o próprio fazer arte através do teatro, o músico ele tem uma relação mais afinada com o teatro, menos com artes visuais. Que isso trouxe muitos benefícios, não digo benefícios, mas isso agregou muito valor para a interpretação deles e para eles como intérprete ou mesmo compositores. Eu Então. vejo que esse caminho da arte, né, não é um caminho que se trilha de uma estrada só, Uhum. né? Mesmo que você não vá se especializar naquilo, né, naquela arte, você traz coisas daquela Olha, arte para a sua. uma paradinha especial é o seguinte: a mãe do Leonardo Costa Americano Hum. tá aqui no Instagram e quem tá assistindo você é o Leozinho americano, que você deu aula para ele e tá com muita saudade, está mandando beijo para você. Oh, deve estar enorme, né? Ah, ele tá. A última foto que eu vi ele estava vestido de super-homem. Tá Oh, demais. um beijo, Era super-homem? Não, era coraçãozinho. super-homem. Era super-homem, isso mesmo. E, Ai, a e Amanda aí, Lombardi está aqui também. Você deu aula também para a irmãzinha dela, para Clara Lombardi. lembro, eu lembro. Olha só, e tem uma frase que uma vez me marcou, e agora eu não lembro, não vou lembrar de quem é, mas a frase me marcou, eu vou falar, que ela falava assim, ó, quando você achar que sabe tudo sobre a sua arte, vá até a outra arte e traga dessa outra arte o que pode te mostrar que você não sabe tudo sobre a sua arte. Exatamente isso. É exatamente isso. Se você não passear por todas as artes, você nunca vai conseguir se aprofundar em uma ou mesmo exercer aquela arte de uma maneira mais plena, né? Eu Exatamente. vejo isso em vários artistas. Daqui a pouco eu vou falar
sobre essa versatilidade aí, que vai aparecer em dois outros artistas que vão aparecer aqui nos próximos Café em Movimento. Mas depois eu conto. Queria fazer mais uma pergunta. Eu queria que as pessoas aqui desse chat fizessem perguntas para a Rúbia. Vocês têm alguma pergunta para a Rúbia? Enquanto vocês não colocam aqui a pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Que a gente faz arte para contar o que está em nós? Ou é para estabelecer uma conexão, restabelecer aquela conexão conosco mesmo, ou estabelecer a conexão com o outro? Para que será que a gente faz arte? Para que serve isso? Então, eu depois de muito andar assim, eu vou falar uma coisa que pode gerar muitas interpretações, mas não, mas é assim, né? A gente faz arte porque a gente encontra um gosto naquela arte, né? É um gostar, ou é uma inquietação, um a Candy falando aí. E por isso a gente faz arte, mas eu não acredito que a gente que faz a arte, a gente pensa que ela sirva para alguma coisa. E pelo contrário, assim, eu acho que quem dá função, se é que ela vai existir, é quem entrar em contato com isso de alguma forma, né? Porque ela vai levar esse contato que ela teve com o que você fez para a vida dela, para o interior dela, ou não, ou vai se incomodar, ou vai ter raiva, ou vai achar ruim, ou não importa. Vai se sentir provocada, vai se sentir acolhida, vai se sentir aconchegada, vai se sentir calma. Não sei, mas eu acredito que a gente faz arte porque é uma coisa que fica aqui dentro, assim, e aí a gente encontra aquilo e a gente acha que aquilo é bom pra gente, né? Porque essa pandemia, assim, ela me mostrou muitas coisas, porque assim, tá muito além do que a gente ganha com a arte profissionalmente, sabe? Quando eu me vi aqui, né, eu vim dessa trajetória assim, tipo, eu me desvinculei dos trabalhos que eu tinha fixo em São Paulo no final de 2018, fiquei em 2019 me dedicando aos estudos e fazendo projetos soltos, poucos projetos soltos. Fiquei bastante aqui, que eu estou morando em São Luís do Paraitinga, né? Acho que a grande maioria das pessoas sabem. E aí, quando a pandemia chegou, me pegou assim, muito de. Eu falo assim, né? Tipo, de calça curta, assim, no sentido de que, cara, e agora? Todos os projetos que eu tinha idealizado para o ano, tudo que eu me empenhei que eu ia fazer depois desse ano meio sabático de 2019, tipo, e agora? A Aline Ferraz, ela está perguntando o seguinte para você. Ô, Rúbia, que propostas de adaptações os contadores de história têm experimentado nesse período pandêmico? Então, aí, por isso que eu vou, eu vou te responder na linha Estava do que eu chegando. estava falando. E aí, quando eu me vi nessa situação, porque, assim, é exatamente isso, eu tinha o quê? Algumas apresentações em bibliotecas marcadas, eu tinha um projeto que eu ia mediar e orientar com adolescentes num espaço que a gente ia criar uma peça lá, eles iam criar e eu só ia orientar, então tinha várias coisas que tinha a ver com essa coisa minimalista que eu criei, da arte do encontro, com poucas pessoas, em espaços muito especiais, e era essa a minha proposta, né? Eu dei pelota o tempo inteiro para essas redes sociais aqui, eu deixei de lado todas as minhas propostas assim de vídeo, dessas coisas super
produzidas. Eu me afastei disso porque eu estava querendo um outro caminho. E aí vem a pandemia e fala, não, não vai ter. E então eu me vi assim. Aí você fala assim, meu, e agora, né? Então, na contação de história, respondendo, é a Aline que perguntou? Isso. O que as pessoas têm no início, eu apoiei todas as minhas amigas queridas que trabalham com isso. As pessoas têm feito muito vídeos, né? Narrando as histórias, criam alguns artefatos para mostrar um pouco melhor esse processo de vídeo. Eu resisti bastante, porque eu tinha essa pesquisa já de muitos anos da arte do encontro mesmo, e dessa coisa que quem conta mais da metade da história é quem está me assistindo, ou quem está me ouvindo, ou com quem eu me disponho a encontrar, né? E eu não via no vídeo essa possibilidade. Eu não via nessas. Fica essa coisa, né? Mas bastante gente fez. E aí você vai se acostumando, e aí você vê que é porque você fez uma pesquisa que hoje vai ter que ser outra e que você começa de novo. E aí o que a gente tem feito também bastante é juntar alguns narradores e fazer uma história com várias pessoas, para ter várias vozes, para a gente se sentir um pouco mais junto com o outro. Então a gente fez O Rei Está Nu, e ficou muito legal, assim, com 9 narradores, porque a gente fazia a maratona de histórias na 97, e aí foi uma experiência muito legal. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito também, é dividir uma história em algumas pessoas para ter uma dinâmica. Eu tenho aproveitado fazer umas experiências, porque eu tenho um quintal aqui em casa, né? E isso gera muito esse imaginário das histórias, então eu tenho aproveitado e feito alguns vídeos, e aí. Mas assim, são experiências, então eu falei que eu vou fazer uma playlist chamada Experiências Cênicas, porque a gente está Faça. descobrindo aí o que. Faça. Olha, o Marquinhos, lembra do Marquinhos? Lembro, claro. Então, ele começou a dar aula de. Ele está falando que ele começou a dar aula de literatura no ensino médio e você ensinou para ele sobre dinâmicas de leitura coletiva, leituras dramáticas. Está te agradecendo por isso. E ele te faz uma Ah, pergunta: quais são os processos desafiadores em revisitar sua arte como atriz e trabalhar a interpretação, leitura literária, contação de história? olha, o desafio maior é, de fato, você é, expandir internamente para abandonar, porque é difícil, sabe? Assim, você escolhe um caminho e aí você pesquisa aquele caminho e depois você tem que abandonar aquilo e voltar para o caminho que você tinha achado que não era aquele, né? Então, a quem a gente falou aqui para eu falar do projeto lá das descasadas e tal, e assim, ao mesmo tempo tem essas surpresas, porque aí quando eu falei, não, eu vou abrir e deixa eu entender, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu vivi ali atrás e que pode voltar a fazer sentido, né? E ser uma nova possibilidade, e a gente achar. E, na verdade, tudo isso, Lu, é porque a gente tem uma inquietação de querer continuar as nossas criações, né? Porque, assim, você vai ficar parado? Sim. Você não tem um emprego, né? Porque eu não estava com um emprego que me desse uma rotina. Então, você se vê assim, poxa, ninguém aguenta ficar ali, né? Deixando o tempo passar sem fazer alguma coisa que, que seja do seu gosto, né? Assim, então, eu acho que para mim o mais desafiador mesmo, Marquinhos, foi me
reabrir, né, vamos dizer assim, e achar conexões com isso que eu achava que não era mais para mim, sabe? É, e aí descobri que eu adorava, que eu acho o máximo fazer vídeo e ficar lá inventando personagens para depois as pessoas assistirem. É muito legal, é muito divertido, me dá um prazer enorme e depois ver que aquilo chega nas outras pessoas. Então, é, foi muito bom. E foi muito divertido colocar as descasadas no ar, que era uma coisa que estava bem guardadinha na gaveta ali há 5 anos. E aí agora a gente pensar em como continuar com esse projeto e com essa linguagem, que aí é uma linguagem dentro da linguagem, né? Que é essa coisa da websérie que, que agora é a linguagem, né? É. Não sobrou. Mas você também faz contação de histórias, não sei se é semanal, num coletivo de E fiéis, né? o de pés, aí é um coletivo meu que já tem algum tempo. A gente tinha outros projetos de vídeos mesmo, que a gente entrevistava pessoas que têm a ver com esse mundo das lendas, as pessoas que acreditam em, em seres que a gente acha que não existe, mas elas acreditam tanto que eles são reais na vida delas. Então a gente tinha esse projeto de encontrar essas pessoas e falar um pouco delas, mas sempre pensando nessa coisa das histórias, do folclore, da cultura popular, né, que o Brasil tem muito, assim. Então, esse era um projeto desse coletivo, e a gente tinha outros projetos com esse coletivo, que era de uma peça de teatro, que eram outras coisas. E a gente queria fazer alguma coisa com as histórias, mas a gente não tinha pensado nesse formato. E aí, pensando, como a pergunta anterior, o que os contadores de história estão fazendo, eu aqui pensando comigo mesma, pensando com o Mal, que é meu parceiro no de pés, como que a gente podia fazer? Eu gosto muito dessa coisa da escuta, né? Dessa coisa que a palavra, como você disse, essa sonoridade pode transmitir. Então, a gente resolveu fazer um canal de histórias, é um projeto que se chama Histórias de Sabiá Laranjeira, e a gente faz só com o áudio. Então, ele ficou no formato podcast, mas é uma narração de história, e eu estou aproveitando, ele até tá ficando bem bonito, já tem 5 histórias lá, a gente sobe uma por semana, vale, assim, eu sou suspeita, né, mas eu acho que vale super a pena acompanhar, porque eu escolho com muito carinho as histórias que vão para o canal, é, sempre nesse estudo do que eu acho que é importante ouvir, do que é importante as pessoas entrarem em contato ainda nesses tempos contemporâneos. Então é feito tudo com muito amor, muito carinho, muita dedicação, assim. É, mas com essa, eu e o Mal, né? Ele também falou, vamos bancar, então. Eu quis bancar essa coisa de continuar exercitando a escuta, né? E deixar as outras 1000 possibilidades que o vídeo traz para outros momentos. Então é isso, é a história de Isabel Laranjeira e são áudios com narrações de histórias. O Marquinhos, e a Eli falou assim, o Marquinhos falou que afeta em seus diversos sentidos, né? Os outros, né? O ouvido, não é ouvir. E a Elisângela falou que é um outro tipo de encontro, né? Exatamente. Elisângela, é um outro tipo de encontro e a gente realmente sofre. Eu não vou ficar maquiando aqui, não. A gente sofre, A Lê está porque perguntando assim, qual é o critério que você usa para escolher essas histórias que você traz no coletivo? primeiro eu olho os arquétipos que são trabalhados nessa história, né?
que personagens que tem ali, como que eles estão percorrendo aquela narrativa. Para mim, eu não sei se vem dessa coisa da atriz, o que eu falo, né? Para mim, os personagens das histórias é o primeiro olhar que eu tenho, assim, e como eles percorrem o que acontece com eles nas histórias. Depois, eu olho como que aquele conto foi recolhido, quem recolheu, se é alguém que é comprometido com, com a arte narrativa, com essa trajetória do estudo dos contos. E aí eu misturo, porque hoje em dia a gente tem essa coisa do conto tradicional, né? Com a literatura, que caminham juntas, porque hoje você tem registros literários de praticamente muitos contos, né? Não vou falar praticamente todos, porque os contos são infinitos, mas, mas tem muita coisa registrada, né? Escrita. Então, e também tem a literatura, e aí também, assim, são livros que eu entro em contato e que eu penso que aqueles personagens são importantes para as pessoas conhecerem, penso que aquela história traz algum sentido quando a pessoa escuta, né? Pode ser um sentido de conforto e esperançoso, que eu acho que nesse momento é necessário, mas pode ser um sentido de identificação, assim, de sentimentos que a gente passa e que às vezes a gente quer negar que está passando, e a história te dá a possibilidade de você acolher um pouco aquilo, sabe? Então os critérios para mim são esses, assim, se o que fala naquela história, se a trajetória que o personagem percorre tem esse tanto de coisas que a gente pode trazer para o nosso mundo, para a nossa vida, A Lê ou Mota não também. perguntou, a Lê Mota também perguntou se você acha que as histórias têm uma idade certa para ser escutada. Ale, olha, eu já gerei muita polêmica em espaços de educação por conta disso, mas, mas eu não acho, porque depois de muito estudar essa arte do encontro, da história com o público, o que a gente percebe é que, ao contrário, porque é diferente de quando você quer propor uma dinâmica com determinado tema. Então, aí sim você tem que pensar em para quem você está falando, quantos anos tem essa criança, né? Você vai fazer uma mediação, uma dinâmica com alguma coisa que você tem interesse em percorrer, né? Isso é uma coisa. E aí eu acho que sim, você tem que pensar se aquilo serve para aquela faixa etária. Agora, quando você vai escolher uma história pelo gosto da escuta dessa história, não tem idade, porque a criança ela só absorve o que ela já tem internamente de conhecimento. Então, ela só vai chegar para você e te perguntar: mas o que significa isso? Se ela já tiver dentro dela a curiosidade de saber o que é aquilo. Senão, aquilo não, ela não registra. Vai passar em Ela branco. vai na, ela está escutando a história e assimilando o que ela quer, sabe assim, o que é importante para ela, o que ela precisa resolver dentro dela, né? Então, o lobo mau é mau e eu vou ficar ouvindo o que o lobo mau fala e ela vai lembrar daquilo. Então, é claro que eu não vou pôr um conto erótico para as crianças, né? Óbvio, assim, porque tem aí outras questões que envolvem esse contexto, que são é, as nossas virtudes, as nossas morais, as nossas, né? Então, não é isso, mas é surpreendente, assim, quando você conta a história porque é o prazer de ouvir e contar histórias, não tem idade. A Alice perguntou para você, aliás, ela falou para você que parece que Jung também te inspira na escolha desses livros, desses contos. Quem?
A Quem? Elis, a Elis falou. Parece que quem inspira não ouvi. Jung, Ah, com certeza. né? É, eu fiquei ouvindo você falar e fiquei pensando, tá, mas que lugar a gente aprende isso? Tudo que eu falei? É, Uh, a gente fica pensando que toda educadora, toda contadora de história, né, ela deve passar por uma disciplina na universidade, né, que essa disciplina é apreciação literária, vamos supor, né, onde ela aprende como escolher histórias, né, dependendo do propósito dela. Mas eu acho que isso não tem, não. Onde se não, não aprende isso? tem. Olha, é isso que eu falo, que é a trajetória do erro e do acerto e de valorizar esse caminho. E o mais importante é essa atenção, né, dos sentidos, de entender como aquilo vai chegando em quem está te ouvindo assim, como você vai, quando você olha um livro ali, você vai apurando esse olhar para entender por que que aquele funcionou, entre aspas, né? Ou por que que aquilo te prende e o outro não, né? Não, assim, não tem, a não ser essas trocas, essas formações paralelas com gente que vive isso o tempo inteiro. Eu estou fazendo, você sabe que eu estou fazendo pedagogia, né? Já Sim. fiz metade da faculdade E até agora não e teve essa estou disciplina. bem feliz. E até agora Não, e não tem. não, não tem. Não tem essa disciplina. E, para além disso, tem o que eu estou sentindo, né? E eu fico pensando, quando a pessoa faz uma faculdade dessa, lá jovenzinha, como é que ela vai absorver tudo aquilo? É a faculdade que mais, assim, te joga um monte de coisas da vida, né? E são isso porque eu estou fazendo uma faculdade que é super legal, que só tem referência boa, que super contemporânea, artigos de todos os pensadores e um monte de coisa muito interessante, juntando quem está produzindo agora com quem já faz parte da nossa história, né, na educação e tal. E mesmo assim, não dá tempo, porque como que, então, 3, 4, 5 meses você vai aprender tanta coisa sobre psicologia da educação? Não tem como, né? E todas as matérias ali são só para dizer aonde você está se enfiando. Eu tenho essa sensação, assim, sabe? Tipo, ó, Vai você está querer se enfiando mesmo? nesse emaranhado aqui, ó. Tipo, é a vida inteira que você vai ficar estudando isso aqui e não vai dar conta. Você vai ter que escolher um caminho, né? Assim, tem Assim. certeza? Agora eu tive uma matéria ensino matemático. E aí foi a primeira matéria que eu tive que estava muito distante de tudo que eu já percorri, né? Então, até então, eu falava muito de alfabetização e letramento, de filosofia, de psicologia, de sociologia, história da educação, tudo que a gente já passou bastante, já permeou bastante por aí. Aí cheguei nessa ensino matemático. E nunca na minha vida eu parei para pensar como se ensina matemática. Foi a primeira vez. E eu descobri um monte de coisa que eu falei, nossa, gente, eu não aprendi matemática desse jeito. Eu, se eu quiser ensinar matemática, parece que não vai ser a minha escolha de especialização, mas assim, se eu quiser ensinar A Ale matemática, Garcia, professora de matemática, está perguntando quantas horas tem essa disciplina aí. essa disciplina, 60 horas. Não, acho nem isso. 50, 60 é a de alfabetização e letramento. 50 horas. Nossa, ínfimo. É muito nada, né? Nossa. E,
Então, é isso que eu falo, assim, eu acho que a gente aprende todo dia, e se a gente quiser pôr o nosso olhar nessa aprendizagem, né? Senão, não tem como. Mas, mas aqui vamos tricotar só mais um pouquinho de falar sobre o ensino da arte, então, para o humano. As linguagens artísticas para o humano, que é que um humano, e qualquer humano, seja ele que escolha ser artista ou não durante a sua existência, o que é importante para o humano? É o teatro? São todas as linguagens? Percorrer todas as linguagens? O que você acha das linguagens artísticas na educação humana? Eu, eu penso que se a gente pudesse ter contato com toda essa diversidade desde a primeira infância, a gente teria um outro. Eu vou falar do Brasil, né? A gente teria um outro Brasil, a gente teria é, uma outra sociedade em várias instâncias, assim. E pelo simples fato de que o contato com todas essas linguagens te desperta para você mesmo. Então você vai entendendo como você aprende, como você olha o que você está lendo no mundo, o que é você, assim, a partir de só apreciar, ou só entrar em contato, ou tentar participar dessas linguagens, né? E aí ela cresce já com isso pronto, né? Eu posso falar, porque eu não tive contato com as artes quando eu era criança. Isso tudo foi acontecendo para mim depois de adulta. E foi um processo de descoberta assim árduo, né? Difícil de ir aumentando esse olhar, essa escuta, né? Mas eu penso que se as crianças, né, desde essa primeira infância, que ela não tem julgamento, né? Ela não tem essa coisa presa, ela ainda está muito na experiência, assim, e isso facilita demais o entendimento dela com ela mesma por conta dessa liberdade que ela tem de brincar e de tudo ser uma brincadeira, só que essa brincadeira ela ela te faz ver coisas poxa, ninguém falou que aquilo estava ali. Abre a percepção. Você já viu que coisa mais linda? Ah, claro que você viu, né? Todo dia você vê. A criança, quando vou falar na sua aula, por exemplo, ela tá ali com aquele instrumento que você põe na frente dela e você não falou nada, não fez nenhuma intervenção nem nada. E quando ela descobre qualquer mínima coisa por ela ali, tem uma surpresa e aquilo ela carrega. Sim. É. E ela vai carregar aquilo, né? É, E ela vai. E aí a gente nem sabe. Você sabe que, para falar assim, isso que eu acho incrível. E é para isso que, que eu acho que a gente faz arte. Porque outro dia eu encontrei aqui em São Luís a Luísa Drigo, sabe? Das gêmeas. Aham, sei. Trabalhou no Maru, que tinha as Sei. gêmeas pequenininhas, depois ela saiu. Ela passou aqui em São Luís, a gente se encontrou para tomar um café e as meninas estão grandes já, com Uau! 10 anos. E assim, isso é o que eu acho, assim, que elas veio uma de cada lado, assim, me pegou, já grandes, assim, né? E me olharam assim, nossa, eu lembro da história de não sei o quê, com não sei o quê. E isso eu nunca esqueci. Então, aí você fala, nossa, eu nunca mais vi essas meninas.
Eu encontrei, elas tinham 4 anos. E você fica assim, nossa, caramba! E e é isso, né? E aí a mesma coisa quando ela descobre ali na música, ou quando ela descobre observando um quadro. A A Aline deve Elisângela, ter a vários. Elisângela tá falando assim, é por isso tudo que você disse que o Léo fala assim, é verdade que o Saci mora em São Luís? Ele quer muito ir para ir por causa disso. Então a Rúbia mora aonde mora o Saci. O Léo fala isso. A Rúbia mora onde mora o Saci. E ele fica enlouquecido por causa disso. A Lê Mota fez uma pergunta muito difícil que vai durar, assim, acho que umas 3 lives e a gente não vai Aliás, conseguir responder a pergunta da Lê Mota, que é assim, o que você acha que precisa acontecer no Brasil para que a arte seja mais valorizada? Perguntinha fácil. olha, Lê, a gente precisa ter gente que acredita em políticas públicas para a arte, porque, porque de fato a arte ela não é paga, né? Por exemplo, eu estou falando tudo isso que eu falei para vocês, que eu fiz durante essa pandemia, eu nunca recebi um centavo por nada disso, pelo contrário, eu pus dinheiro do meu bolso, mas porque eu acho que aquilo precisa existir de alguma forma e a gente precisa é, arranjar jeitos de que isso aconteça, né? Então a gente faz e a gente acredita, e em algum momento isso tem um retorno em outras instâncias, e você daqui a pouco a gente consegue ter 1.000 inscritos no canal lá do De Pés, que a gente está quase chegando, aí a gente consegue monetizar, começar a monetizar o canal, né? Mas é um suador, a gente está lá, sei lá, 4, 5 anos nesse. A princípio, Mas a princípio, assim, o que o Brasil precisa é de políticas públicas e precisa sair dessa infantilidade de tipo troca, porque assim o que acontece no Brasil é isso, troca a gestão e no Brasil eu estou falando assim nos estados, no país, não é só o Brasil país, né? Eu estou falando nos próprios estados, nas próprias cidades. São feitas políticas públicas, são realizados projetos, e quando troca a gestão, eu falo porque todos nós somos responsáveis por isso, assim, a gente é muito infantil nesse sentido, e no infantil, não do lado maravilhoso que é ser infantil, que é essa criança que cria, que inventa, que é espontânea, não. É no sentido birrento, marrento, de ficar fazendo, batendo o pé, é meu, é meu, é meu, sabe? E destrói o que foi feito. Então a gente não consegue avançar. Quando a gente avança um pouco, aí destrói. Aí depois começa de novo, aí destrói, sabe? Então, eu acho que a gente só consegue dar passos se esse investimento for contínuo, né? Se essa vontade de que a gente conheça tudo isso seja Rúbia, para todos. Rúbia, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que todo mundo dessa live faça o seguinte. Em 1 minuto essa live vai cair, porque o Insta ele derruba a live assim que dá 1 hora. Mas a gente vai se despedir de você de uma maneira mais respeitosa, mais carinhosa. Então ele vai derrubar e a gente vai voltar. E vocês voltem aqui para dar um tchau para a Rúbia. Por favor, voltem aqui para dar um tchau para a Rúbia. Enquanto a gente tem E para 50 além disso, segundos, vai fala para falando. Ale, depois eu vou te mandar um inscrito em particular, porque para além disso tem que continuar essa resposta, porque para além disso tem a contradição das culturas populares nas pequenas cidades que elas existem há séculos e, e fazem esse país continuar sendo o que ele é, sabe? Então a gente tem que fazer os dois paralelos aí para não ficar só nessa ideia de que não acontece nada no Brasil, porque acontece. Pessoal, Depois eu volta te aqui. respondo. Pessoal, volta aqui, olha. A gente só tem 15 segundos, daqui a pouco essa live vai cair. Eu vou abrir a live de novo e vocês voltem aqui, que eu e a Rúbia vamos terminar essa conversa
e dar um tchau pra Rúbia carinhoso, sem ter pressa de sair correndo, assim, tá bom?